Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Começando o vídeo com essas phalaenopsis que estão floridas, olha que linda que elas estão, né? Um desenvolvimento muito legal. E hoje a gente vai falar sobre o gênero Bulbophyllum, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre os Bulbophyllums, como que se cultiva, qual a luminosidade, como que faz eles se desenvolverem bem e florescerem, né? E assim, dessas orquídeas que a gente já falou nesses últimos dias aí, a gente já falou sobre as Phalaenopsis, sobre Cattleya, sobre Oncidium, sobre Vandas, né? O cultivo dos Bulbophyllums é um pouquinho diferente dessas outras que a gente já falou, e muitas das vezes é exatamente por isso, por ele ter um cultivo um pouco diferente, que o pessoal, né, às vezes acaba não conseguindo fazer essas plantas se desenvolverem, mas assim, são plantas relativamente bem fáceis de cultivar e ainda até mais fáceis de florir do que todas essas que a gente já falou aqui no canal, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje para falar um pouquinho sobre ele. Se você tem dúvidas sobre Bulbophyllum, né, assiste o vídeo até o final que vai ser bem legal. Mas antes vai curtindo, compartilhando aí com seus amigos e se inscrevendo no canal para mais dicas, tá? Sempre eu vou estar trazendo vídeos assim, até que a gente vai estar aprendendo aí a cultivar a maioria dos gêneros de orquídeas aí, tá bom? Então já vai se inscrevendo e bora pro tema de hoje. Então vamos começar, pessoal. Para começar, né, sobre o cultivo aí dos Bulbophyllums, o primeiro passo, né, como sempre que eu gosto de falar aqui para vocês, é sobre substrato e sobre a luminosidade. Vamos começar pelo substrato. Por que que eu falei que os Bulbophyllums têm um cultivo um pouquinho diferente das outras orquídeas? Eles são plantas que eles conseguem se desenvolver, eles vão, né, ter um desenvolvimento melhor em substrato que esteja relativamente úmido sempre, tá? Então são plantas que geralmente no ambiente natural, os Bulbophyllums vegetam matas um pouco mais fechadas, né? E bastante úmidas, então eles têm que ter uma umidade constante para poder se desenvolverem, né? Eu sempre falei para vocês que essas outras orquídeas a gente sempre tem que deixar secar bastante o substrato para depois molhar, para não ter nenhum problema de apodrecimento, né? E tudo mais. Já os Bulbophyllums ele tem essa leve diferença aí, né? Porque ele é uma planta que gosta sempre de ter uma certa umidade. Lógico que, igual eu sempre falei para vocês, eles não vão gostar que você coloque ele num substrato extremamente úmido, sempre encharcado, e isso não funciona, tá? Porque assim, todas as orquídeas elas precisam que o substrato tenha uma certa umidade, porém nada em excesso. Tudo em excesso, né? Às vezes atrapalha. Então, a umidade em excesso, igual em todas as outras orquídeas, vai causar ataque de fungos, pode causar o apodrecimento das raízes e tudo mais. Só que eles são plantas muito legais porque você não precisa esperar o substrato secar totalmente. Tá? Então sempre você pode estar molhando ele, desde que esteja uma umidade controlada, nada em excesso, que ele vai se desenvolver bem. Geralmente, se a gente deixa um tempinho grande sem regar ele, acontece de às vezes secar as raízes, porque são plantas de raízes finas, tá bom? E aí a planta começa a desidratar, então os bulbozinhos vão ficando murchinhos, vão ficando feinhos, né? Mas assim, no mais é isso, tá? Sobre o substrato. Eu cultivo os meus aqui no carvão puro, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que ele tá no carvão. Só que tem um pouquinho de musgo em cima, por quê? Eu coloquei uma camadinha fina de esfagno, né? E como esse aqui ele já está plantado aqui já tem algum tempo, criou todo esse musgo aqui, esse lodo, né, por cima aqui, e isso ajuda a manter a umidade. Só que são plantas que vocês podem cultivar no mix, tá? Tem gente, ó, que até cultiva os Bulbophyllums no esfagno puro, para vocês verem que eles são orquídeas que toleram um pouco mais umidade, né, do que as outras, exatamente porque no ambiente natural deles, eles sempre têm aquela certa umidade ambiente. Um ponto muito importante sobre o cultivo dos Bulbophyllums, né, igual eu falei para vocês, é o substrato, que tem que ter uma certa umidade, não pode secar demais, não pode ficar muito tempo sem molhar, sempre tem que estar jogando uma aguinha ali, né, se você observou que ainda está úmido, né, você pode ir deixando, se você vê que está começando a secar, você molha, né, se tiver úmido demais, molhado demais, não molha não, tá, porque, igual eu falei, umidade em excesso não é legal. Só que assim,
Vocês podem cultivar no cachepô, vocês podem cultivar no vasinho de plástico, no vasinho de barro, tá? O que vai mudar mesmo de um vasinho para o outro, de um modo de cultivar para o outro, é simplesmente o tempo que vai levar para você molhar novamente, tá? Então a regra do Bulbophyllum é essa. Se você vê que o substrato não está encharcado demais, tá? Uma certa umidade bem levezinha, você pode molhar novamente. Aqui os meus, como eles têm um pouquinho de esfagno, eles mantêm um pouco mais de umidade do que as outras plantas. Então, de todo jeito, eu molho eles dia sim, dia não, tá bom? Quando tá no cachepô vai secar mais rápido, quando tá no vasinho no vasinho de plástico vai ficar úmido por um pouquinho mais de tempo, eles vão se desenvolver perfeitamente no carvão puro. Eu aconselho ou vocês plantarem no carvão puro com um pouco de esfagno por cima, ou então, né, vocês plantarem no vasinho de barro também com um pouco de esfagno por cima. Se quiser plantar no vaso de plástico e você molha constantemente as suas plantas, suas orquídeas tudo no carvão puro, você pode plantar no vasinho de plástico com o carvão puro. Se quiser colocar uma camadinha bem fina de esfagno por cima, pode colocar, mas sempre tem que estar ali de olho na umidade, tá? Sobre a luminosidade do... Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês sobre umidade, que eu pulei para um assunto aqui e acabei esquecendo. Eles precisam de umidade ambiente, tá? Não vai adiantar você ficar molhando sempre ele, sendo que no lugar que ele esteja sendo cultivado não ter umidade ambiente, ser um lugar extremamente seco, né? Não vai funcionar, ele vai desidratar da mesma forma. Então sempre é bom, no lugar dos Bulbophyllums, vocês colocarem várias plantas embaixo, alguma coisa assim, para poder aumentar, né, o nível de umidade do ambiente e eles se desenvolverem bem. Eu, particularmente, rego os meus à noite, tá? Porque à noite, toda aquela história, igual eu falei das Wandas para vocês, né? À noite, a umidade vai se manter por mais tempo e assim eles vão conseguir, né? Absorver, eles vão conseguir absorver aí mais umidade por mais tempo, e aí quando amanhecer no outro dia, né, aí essa umidade vai diminuir um pouquinho, mas durante a noite ele teve a umidade ambiente que ele precisa para ele poder se desenvolver bem. Tá bom? Luminosidade. Igual eu falei para vocês, eles são plantas de matas um pouco mais fechadas, então eles necessitam de uma luminosidade do sol mais fraca, tá? Não tô dizendo que tem que ser na sombra, porque eles precisam de pegar a luz do sol para desenvolver, não adianta. Todas as orquídeas, elas precisam da luz do sol para desenvolver, só que no caso deles, o sol não pode ser muito forte. Se você coloca um Bulbophyllum no lugar que pega um sol muito forte, vai queimar, ele vai queimar totalmente, não só as folhas, mas os bulbos também, e ele vai acabar morrendo. Então aqui eu cultivo os meus Bulbophyllums no sombrite de 80%. Tá? Então, sombrite de 80%, esse sombrite ele já vai ajudar a manter uma certa umidade, porque ele tampa bastante a luz do sol, né? A planta vai pegar a luminosidade do sol, é lógico, porém não vai ser tão forte, e isso ajuda a manter uma certa umidade por um pouquinho mais de tempo. Se você não tem o sombrite de 80%, não tem problema, pode colocar no sombreamento de 70%, sem problema nenhum, ele vai se desenvolver. Pode cultivar junto com as Phalaenopsis, que também são plantas que gostam de uma certa umidade, e eles vão estar se desenvolvendo perfeitamente. O período de luminosidade durante o dia é o máximo que você conseguir, tá? Desde que você tenha aí o sombrite correto, a luminosidade correta para ele, pode pegar sol o dia todo. Os meus aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eles ficam aqui, tá vendo? Eu tô gravando esse vídeo há mais ou menos quase 1h da tarde e eles estão aqui, vocês podem ver que já tá pegando sol e esse sol fica aqui até a tarde, tá? Até o sol se pôr, eles estão pegando essa luminosidade, né? E estão se desenvolvendo muito bem. Vocês podem ver aqui, ó, o sombrite é 80%. Ali é 70%, aqui é 80%. Vocês podem ver que esse aqui é um pouco mais fechado, entra menos luz solar. E é aqui que eles vão estar se desenvolvendo bem, tá? Para você escolher um cantinho para cultivar Bulbophyllum aí no orquidário de vocês, escolha um cantinho que tenha mais umidade, um cantinho mais úmido, sabe? Um cantinho mais fresquinho, que eles vão se desenvolver perfeitamente. Igual eu falei para vocês, se vocês cultivam eles no carvão puro, tem que ficar de olho nas regas, tá? Não deixe de molhar. Sempre que você vê, se for o carvão puro, sem nada, você não colocou esfagno nem nada, pode molhar todo dia, que ele vai se desenvolver bem, tá? Porque ele assim, umidade excessiva, igual eu já falei pra vocês, volto a falar de novo, né? Desculpa a repetição, mas eu gosto de falar desse jeito para as pessoas, para todo mundo entender, né? Então, assim,
É uma planta que não suporta umidade em excesso porque não é uma planta aquática, então ela não deve ficar 24 horas com umidade excessiva ali nas raízes. Porém, é uma planta que gosta de mais umidade, então a umidade do substrato tem que ser constante, não pode deixar secar muito. Porque 2 dias que você deixa sem molhar, 2 dias que você deixa o substrato totalmente seco, ele vai desidratar rápido, tá? E para ele se reidratar novamente é simplesmente você molhar de novo, tá? Igual eu falei também, tomar cuidado para não deixar muito tempo sem molhar e tudo mais. Então, por isso que eu aconselho vocês colocar um pouquinho de esfagno por cima para manter essa certa umidade e eles se desenvolverem bem. Floração, eles florescem naturalmente, tá? Nesse cultivo que eu mostrei para vocês, é só vocês acertarem no substrato. A adubação normal, adubo de crescimento, adubo de floração, trouxinha de adubo orgânico, né? Igual eu já falei para vocês também, e neles é a mesma coisa, é a luminosidade do sol que vai fazer florescer. Então, colocou no sombrite ou de 80% ou de 70%, eu não tenho sombrite, coloca um lençol por cima, coloca eles por baixo, que aquilo ali já vai funcionar, eles já vão estar se desenvolvendo bem, né? E aí vocês podem estar cultivando eles dessa forma que eles vão florescer naturalmente. Aí muita gente às vezes não tem, né, muita luminosidade do sol durante o dia, né? Aí no lugar onde cultiva, às vezes mora em apartamento, às vezes mora em um lugar que não tem um quintal muito grande e tudo mais, e tem só poucas horas de sol por dia, são plantas muito legais para vocês cultivarem nesses locais. Muita gente que tem problema com luminosidade, que o local onde cultiva as orquídeas não pega sol demais durante o dia, né? Não é durante o dia todo e tudo mais, vocês podem estar optando aí por cultivar os bulbophyllums, que eles não são tão enjoados, eles não precisam de tanto sol o dia todo. É lógico que se você tiver o sol o dia todo, tiver o sombrite de 80%, coloca que vai estar perfeito, ele vai desenvolver muito bem. Mas se não tiver, ele é uma opção aí, né? O gênero bulbophyllum é uma opção muito legal para o pessoal aí que mora em apartamento, para o pessoal que tem um sol mais de manhã ou então mais no final da tarde e tudo mais, né? Aqui no meu cultivo, vocês podem ver, ele está se desenvolvendo super bem, ó. Tá bem hidratadinho, tá vendo? Os bulbuzinhos, olha, as folhinhas novas, né? E aqui fica pegando sol o dia inteiro no sombrite de 80. Então, assim, é uma planta bem legal de se cultivar, só que tem um probleminha, gente. Até agora tava tudo ótimo, né? O probleminha que tem é que ele tem as folhinhas muito macias, tá? As folhinhas dele é mais macinha e isso atrai muito ataque de ácaro. Então, eles são constantemente atacados por ácaro ou por cochonilha, exatamente pelas folhas deles serem mais macias, né? E isso causa esses ataques. Então sempre é bom vocês estarem observando, olhando certinho, tá? O substrato também, eles não gostam de substrato podre, substrato velho, não é planta terrestre, tá bom? Então se o substrato tá ruim, troca, replanta ele que tá perfeito, ele vai se desenvolver bem, tá bom? E aí tem que ficar sempre de olho, né? Pelo menos uma vez na semana, andar pelo orquidário, olhar os bulbophyllums para ver se eles não estão atacados por ácaros. Geralmente os ácaros atacam eles no lado de baixo da folha, tá? Então os brotinhos vão sair, as folhinhas bonitinhas verdinhas, e do nada vai começar a aparecer algumas manchinhas, né, algumas manchinhas escuras do lado de baixo da folha. Quando você passar a mão, vai estar áspero, como se fosse uma lixa. Isso é o ataque dos ácaros. O que você vai fazer para combater o ataque dos ácaros? Você tem um bulbophyllum aí, viu que está atacado pelos ácaros aí e quer combater? Mistura água e leite em partes iguais, pode ser leite integral de caixinha, não tem problema nenhum. Mistura aí a água com leite em partes iguais e borrifa na parte de baixo e na parte de cima das folhas deles, tá? 3 vezes por semana, durante um mês mais ou menos, vai resolver o problema. Só que assim, tem que observar se o substrato tá bom, porque se o substrato estiver velho, isso pode estar causando o enfraquecimento da planta e assim a planta ser atacada pelos ácaros e tudo mais. Se for atacado por cochonilha ou alguma coisa do tipo, simplesmente você joga um inseticida à base de água que resolve o problema também, tá? E outra coisa, tem que ficar sempre de olho em caramujinhos, lesmas e tudo mais nos vasinhos deles, porque como tem uma umidade constante ali, né? Isso pode causar o aparecimento dos caramujos, das lesmas, né? E eles acabam destruindo a planta. Então é uma planta assim que é fácil de cuidar, é fácil de cultivar, não exige tanto sol durante 24 horas por dia. E só que tem esses cuidados que tem que ter, né? Observar aí para ter uma planta saudável e não ter nenhum problema em relação ao cultivo deles, tá? No período das secas, né? É bom sempre estar molhando. Se você cultiva no carvão puro, no período das
seca, onde a umidade ambiente é muito baixa, pode molhar todos os dias. É lógico que isso vai depender de região para região, que cada um de vocês que me assiste é de um lugar diferente, né? Então varia muito a umidade do ambiente, varia muito o clima, né? Eu moro em Goiás, então aqui a gente tem um período mais chuvoso, né? Então no período mais chuvoso eu só observo. Se choveu hoje e passou 3 dias sem chover e eu vi que secou o substrato, que está secando, eu molho novamente. Agora, no período da seca, que não chove, a umidade ambiente é muito baixa, eu molho eles todos os dias e eles se desenvolvem super bem, tá bom? Então eu acho que é isso, em relação ao cultivo deles, é só vocês observarem mesmo aí, porque eles são um pouco mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças, mas são plantas bem legais, bem resistentes, que geralmente se desenvolvem bem fácil, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui, gente, tá no cachepô, no carvão puro. Só que eu tô molhando ele todos os dias, não coloquei nem esfagno direito, tá vendo? E ele tá bem bonitinho, ó. Os brotinhos novos, os bulbozinhos novos estão bem gordinhos, né? Tá bem legal. Aquele outro ali, ó, ele tava bem desidratado, bem feio quando chegou pra mim. Aí eu coloquei no cachepô, carvão puro, coloquei esfagno por cima, ele já reidratou, né, e já tá se desenvolvendo bem. Então, assim, o segredo deles mesmo é a luminosidade e a umidade que eles precisam para desenvolver. Igual eu falei para vocês, algumas pessoas até cultivam ele no esfagno puro, só que quem tá começando eu não aconselho não, tá? Tomem cuidado porque o esfagno mantém muita umidade e mesmo eles que gostam dessa umidade, se for em excesso, se for úmido demais, não vai funcionar, né? Eles vão apodrecer, vão ser atacados por doenças. Então, vocês que estão começando, que ainda não sabem como cultivar os bulbophyllums e tudo mais, planta no carvão puro ou então na brita pura, coloca o esfagno por cima, tá perfeito, tá? Quem quiser plantar no tronco também funciona, porém, vocês vão ter que ter esfagno para poder colocar ele, tá? Porque se não tiver esfagno, não vai ter a umidade necessária para ele, né? Olha só, esse aqui, ó. Esse aqui é um bulbophyllum, coloquei um pouquinho de esfagno e isso aqui eu tenho que molhar todo dia. Então, plantou no tronco, todo dia tem que molhar. Porque senão ele vai desidratar muito rápido. Ele vai desidratar bem fácil, né? E é isso, tá? Em relação ao cultivo dos bulbophyllums, eu acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês de alguma forma, né? E assim, são plantas pro pessoal que gosta de flores mais exóticas, né? Porque geralmente as flores dos bulbophyllums fogem bastante do padrão das outras orquídeas, né? São flores bem diferentonas, algumas até esquisitas, né? Algumas são bem cheirosas, outras já nem tanto, né? Tem um cheirinho mais desagradável assim. Só que são plantas bem legais e fáceis, né, de serem cultivadas. É só seguir essas dicas aí. Mas enfim, eu espero que não tenha ficado confuso o vídeo, gente. Eu espero mesmo. Se vocês têm mais alguma dúvida, se ficou um pouquinho confuso, deixa aí nos comentários, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal para mais dicas, ativa o sininho de notificação. Não esquece de ativar o sininho aí para sempre que eu estiver mandando vídeos, vocês receberem as notificações aí no celular de vocês, tá bom? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Olha só, eles ficam aí, ó. Sombrite de 80. E outra coisa, antes de terminar, nossa, já tava dando tchau e esqueci. Sempre optem por colocar os bulbophyllums no lugar próximo de uma parede, tá? Porque se você coloca ele no lugar próximo de uma parede, vai manter mais umidade ambiente, tá bom?